Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Em Poucas Palavras. Que bom contar com a sua audiência. Pastor Augusto já está com a gente aqui. Como vai, pastor? Estamos bem, graças a Deus, aqui já na expectativa de responder mais uma pergunta aqui, não é? Para abençoar os nossos ouvintes. Então vamos ao tema de hoje. E a tema do programa de hoje foi enviada pela ouvinte internauta Gláucia Samira, de Várzea Grande, Ceará. Além de agradecer pelo programa, que tem sido útil para tirar suas dúvidas, gostaria de saber o que o apóstolo Paulo quer dizer quando escreveu, abre aspas, não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, que está registrado lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Está relacionado diretamente com o casamento? Veja aspas. Então, Gláucia, fique atenta que a sua pergunta é o tema do programa de hoje. Pastor Augustus, quais conclusões se pode tirar a partir dessa passagem bíblica, de modo que a Gláucia Samira tenha condições de se posicionar de maneira coerente com a palavra de Deus? Vamos começar explicando a metáfora do apóstolo Paulo, né? O jugo era uma canga que se colocava no boi, para quando o boi ia puxar o arado, não é isso? Para preparar a terra para receber a semente, enfim. Era um processo que era usado na agricultura, né? Até hoje é usado, só que o pessoal faz com trator, né? Em alguns lugares talvez ainda com boi, né? Aí o que é que acontecia? Quando se ia treinar um boi novo, o que é que se fazia? Se pegava uma canga dupla e colocava o boi novo ao lado do boi velho, né? E lá ia o boi novo preso ao boi velho, o boi acostumado, né, a arar a terra, para aprender. Então aquela canga, né, aquilo era o jugo, né, que juntava aqueles dois animais para que pudessem juntos fazer aquela tarefa. O jugo desigual seria você, de repente, atar ao boi velho, ou um boi pequeno demais, ou um boi grande demais, ou um boi ligeiro demais, que acabava não funcionava o processo, né? Então tinha que encontrar um boi mais ou menos compatível, né, com aquele boi já experiente, para que a coisa pudesse fluir, pudesse caminhar. Então a figura que Paulo está usando ali é que nós não devemos nos meter num jugo com os incrédulos, porque seria um jugo desigual. Você teria, por um lado, uma pessoa que é crente, que tem determinados princípios, que tem valores, que estão orientados pela palavra de Deus, que crê na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que teme a Deus, e ela estaria ligada, e a questão é quais são os laços, né, que Paulo se refere, vamos falar disso daqui a pouco, mas ela estaria ligada a uma pessoa que Paulo chama de incrédulo, né? Que, portanto, não crê ou em Deus ou no Senhor Jesus Cristo, uma pessoa que não tem os mesmos valores, que não tem os mesmos princípios. Então, é realmente uma situação incômoda e que não dá certo, porque a crença religiosa, particularmente o cristianismo, ela é muito forte, ela mexe com todas as áreas da vida de uma pessoa, vai influenciar negócio, casamento, amizade, relacionamentos, a maneira como eu me divirto, a maneira como eu me visto, e de repente você está ligado por laços, né, formais ou outro tipo de laço com uma pessoa que é radicalmente diferente de você. Então, não funciona. Por isso, essa orientação de Paulo, né, para a gente não se meter, não se colocar em determinadas situações em que vai acontecer o caso do boi velho com um novilho lá, né, que a coisa não funciona. Um bravo com o manso. Ou um bravo com o manso, uma coisa dessa natureza. Então, essa é a figura que Paulo está usando. Agora, a pergunta é, que tipo de jugo em particular Paulo tinha em mente? Muita gente entende ou pensa que essa passagem tem como alvo principal o casamento. O casamento é uma espécie de jugo, né, no bom sentido, porque é uma aliança, é um acordo de caminhar juntos, de caminhar juntos, de constituir família, de juntos terem um lar, criar filhos. Então, as duas pessoas estão ligadas. Então, no caso do casamento, se você tem um crente que está ligado pelos laços do casamento com um descrente,
é desigual. Por quê? Porque há valores e há princípios que são bastante diferentes e que tocam em áreas cruciais do casamento. O crente, por exemplo, quando ele estiver aflito, quando ele estiver angustiado, ele não vai poder contar com as orações, o apoio e a compreensão do incrédulo, né? O nome já está dizendo, ele não crê em Deus. Na hora da criação de filhos, o que é que eu vou ensinar para os meus filhos? O que é certo, o que é errado para eles? O crente vai ter uma posição e o incrédulo vai ter outra posição. Então, as pessoas pensam que Paulo está se referindo primariamente ao casamento. A verdade é que uma leitura do contexto, Natsan, vai revelar que Paulo não estava pensando em casamento necessariamente, embora o princípio possa ser aplicado ao casamento. Exato. O que é que acontecia? A igreja de Corinto estava sendo invadida por falsos mestres que se diziam apóstolos, que eram emissários de Jerusalém e que traziam um outro evangelho. Traziam o evangelho do legalismo. Eles diziam que os coríntios, que já haviam se convertido com a pregação do Evangelho da Graça feita por Paulo, os coríntios teriam que se circuncidar, teriam que guardar a lei de Moisés, teriam que praticar todas aquelas normas e estatutos da legislação judaica para que pudessem, de fato, ser salvos e aceitos por Deus. E os coríntios estavam aceitando esses mestres e rejeitando o apóstolo Paulo. Né? Rejeitando o apóstolo Paulo. Então, quando Paulo diz, não se coloquem em julgo desigual com os incrédulos, ele está dizendo, não aceitem que estes homens sejam os líderes de vocês. Inclusive, no caso aí, incrédulos até que estavam dentro da igreja. Né? Pois é, incrédulos porque não criam na mesma coisa que Paulo cria e que ele tinha ensinado a respeito de Deus, a respeito de Cristo, a respeito da graça. Então, o contexto ali é primariamente contra os falsos mestres. É uma advertência para que os cristãos não se coloquem debaixo da autoridade, da mentoria, do ensino, do ministério de pessoas que professam um outro evangelho. Você nota que depois de ter dito isso, não vos exponhais em julgo desigual com os incrédulos, ele pergunta, né, qual é a sociedade que pode haver entre luz e trevas, não é? Entre o templo de Deus e a casa dos ídolos, né? Caracterizando bem aqueles falsos mestres como emissários das trevas, emissários de Satanás. Mais adiante, nessa carta, ele vai dizer que estes falsos profetas, mestres, eles são, na verdade, ministros de Satanás, que se transfiguram em anjo de luz. Agora, esse princípio que está aí, ele pode ser aplicado a outras situações na vida. Agora, nós precisamos ter cuidado, Natsan, para não incorrer num erro que foi comum em determinados períodos da história da igreja, de que as pessoas estavam entendendo que, com isso, Paulo estava dizendo que nós não deveríamos ter relacionamento algum com incrédulos. Exato. E aí, o que é que resultou nisso? A existência de mosteiros, a vida monástica, a vida em isolamento, a gente sincera que queria servir a Deus, que se retirou da sociedade e foi para os desertos, para as montanhas, viveu uma vida de solitude, de meditação, porque não tem como você viver no mundo sem se meter num julgo desigual. Você está na sala de aula. Você está na sala de aula, você tem um professor que é ateu. Você vai comprar um carro, você vai fazer um financiamento de uma loja que o dono é idólatra, né? Fora os juros abusivos, né? Quer dizer, nós somos seres sociais, estamos inseridos numa sociedade. Na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 5, ele disse assim: antes eu já escrevi a vocês que vocês não se associassem com os impuros, com os imorais e tudo, mas eu estou agora dizendo que eu me refiro não propriamente aos impuros e imorais do mundo, porque senão vocês teriam que sair do mundo. Mas eu me refiro àqueles que, se dizendo irmãos, são imorais, são impuros, são idólatras, avarentos, maldizentes. Então, eu diria até que essa restrição é muito mais para nós não nos identificarmos e não andarmos com esse pessoal que se diz crente e que, na verdade, vive como um pagão, né? Então, não é uma ordem para que nós não tenhamos relacionamento algum com quem não é crente. Sim. Mas apenas que nós tenhamos cuidado, porque há circunstâncias na vida, acabei de falar do casamento, né? Também, talvez até fazer um negócio, né? Uma sociedade, né? Tem que pensar bem, porque nós Os princípios são diferentes. Os princípios são diferentes, mas não significa
é um isolamento, né, uma fuga do mundo e da sociedade, porque então, como Paulo diz, nós teríamos que realmente fugir do mundo e viver em mosteiros. Então tá aí, né? Essa explicação acho que ficou clara para a nossa ouvinte, a Gláucia Samira. O nome dela é um nome bonito, né? É S-A-N-M, então não sei como pronuncia. Então estou tentando aqui, Gláucia Samira, mais ou menos. Se estiver errado, depois você corrige aí pelo WhatsApp, tá bom? E espero que você tenha ficado satisfeita com a resposta que foi dada aqui. Obviamente, como disse o pastor Augustus, isso não significa que você deva correr. Tem gente que, inclusive, pastor, antes de se converter, conversava e andava no mesmo jugo errado, né? Com alguém que não conhecia a Cristo, seu vizinho e tudo. Depois que ele foi aceito por Cristo, ele simplesmente fechou-se totalmente para o relacionamento com aquele vizinho incrédulo. Tem muita gente assim. E acaba, não, agora eu não posso nem conversar. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Está dizendo para você não se pôr em julgo, ou seja, caminhar na mesma direção que ele. Exatamente. Mas trazê-lo para caminhar com a gente. Não é perfeitamente. Essa é a ideia do jogo. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Em Poucas Palavras, agradecendo a todos os nossos ouvintes de Várzea Alegre, Ceará, na pessoa da Gláucia Samira. Obrigado, Gláucia. Continue participando. Pastor Augustus. Eu oro, querido ouvinte, que Deus abençoe sua vida e que você faça as escolhas corretas aqui nesse mundo à luz da Palavra de Deus. Até o próximo programa, se Deus quiser. Toda vez que estou triste, sem ninguém pra conversar, leio a Bíblia e de repente Jesus vem a me falar que só Ele é o caminho para minha salvação. É a paz, é a alegria dentro do meu coração. Ilumina minha vida e me dá o seu perdão, pois sempre que eu preciso Ele estende suas mãos. Somente Deus pra me guiar, em seu caminho bem seguro eu posso andar. Somente Deus no coração, por grande amor Ele me deu a salvação. Quando estiveres tristes, sem motivos pra sonhar, abre os olhos e acreditarás então que és feliz, ainda que as circunstâncias te impeçam de aceitar. Mesmo assim Deus abre as portas e o melhor por ti fará. E se tão grande for o mar, não temas, o teu Deus maior será. Ele fará um caminho em meio às grandes ondas passará. Somente Deus pra me guiar, em seu caminho bem seguro eu posso andar. Somente Deus no coração, por grande amor Ele me deu a salvação. Somente Deus. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite. Será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3213-3320. www.pipg.org. Em